Um bitrem, também chamado de trem-minhão, é comum nas zonas rurais do Brasil. Eles são enormes caminhões com 3 carretas e seu comprimento beira os 20 metros. Um deles, irregular, com 22,5 metros de comprimento, trafega carregado por uma rodovia e passa por um posto rodoviário com velocidade constante de 20 metros por segundo. O policial, que está sobre uma motocicleta assimilável a um ponto material, decide abordar o trem-minhão quando o ponto extremo traseiro deste está a uma distância de 42 metros. Acelera então constantemente com o módulo de 1 metro por segundo ao quadrado. Alcança o ponto extremo traseiro e prossegue com a mesma aceleração constante até o ponto extremo dianteiro para dar sinal ao motorista. Pode-se afirmar corretamente que o módulo aproximado da velocidade da motocicleta em km por hora, no momento em que o policial dá sinal ao motorista, vale certo. Então ele pede aí o valor da velocidade no momento que o policial dá sinal ao motorista, certo? Vamos pensar aqui como está funcionando essa questão. Ela diz para a gente que tem um caminhão que passa por um posto policial a uma velocidade constante de 20 metros por segundo, certo? E ela diz para a gente que esse caminhão tem 22,5 metros de comprimento. Só a título de informação, eu vou dizer logo que esse ponto aqui de trás é o ponto extremo traseiro, que ele chama, né, de ponto extremo traseiro, e esse ponto aqui lá na frente é o ponto extremo dianteiro, certo? Só para a gente se localizar melhor. E ele diz que esse caminhão, né, passou a 20 metros por segundo em um posto policial e que quando esse caminhão, o ponto traseiro, na verdade, quando o ponto traseiro desse caminhão estava a 42 metros de distância do posto, um policial, ele pegou sua motinha e começou a andar, certo? Atrás desse caminhão. Então o policial, ele estava inicialmente parado, com velocidade inicial, né, 0, certo? De 0 metros por segundo. E ele disse pra gente que essa moto do policial, tinha uma aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado, certo? E que esse policial, ele vai acelerando, ele vai chegar no ponto extremo traseiro do caminhão e vai seguir com a mesma aceleração até o ponto extremo dianteiro do caminhão, até ele conseguir dar a ordem de parada, né, para o caminhoneiro, certo? Lembrando que tanto o caminhão quanto a moto vão estar andando, certo? Então, como é que a gente pode pensar nessa questão? A gente sabe que o caminhão, ele está em um movimento retilíneo uniforme, né? Porque ele tem velocidade constante, então está no MRU, e que a moto está no MRUV, certo? Então a gente tem que achar aí uma equação, tanto do MRU quanto do MRUV, uma formulazinha que relacione o espaço, que faça alguma relação com o espaço desses dois corpos, certo? Quais são as formulazinhas? São o sorvete, que é o S igual a S0 mais VT, e o sorvetão, que é do MRUV, né? Que é S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Então, essas duas fórmulas, elas envolvem aqui o S, que é o espaço. Por que a gente quer isso? Porque a gente está buscando isso? Porque no final lá do movimento dos dois corpos, quando a moto do policial chegar no ponto extremo dianteiro do caminhão, tanto a moto quanto o caminhão vão estar no mesmo ponto do espaço, vão estar no mesmo espaço, ou seja, eles vão ter o mesmo Szinho, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? Por a gente estar buscando um movimento que no final eles vão ter o mesmo espaço, vão ter o mesmo S, a gente pode igualar essas duas fórmulas. A gente pode considerar que esses dois S's são iguais e a gente pode igualar essas duas fórmulas. Então a gente tem que S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2 é igual a S0 mais VT.
certo? Lembrando que essa primeira aqui, ela está relacionada ao corpo que tem movimento uniformemente variado, que é a moto, e essa segunda parte aqui está relacionada ao caminhão, que tem o MR e o V, certo? Vamos lá, vamos começar botando aqui as informações do caminhão. A gente sabe que o espaço inicial, que é o S0 do caminhão, ele é quanto? Quanto é ele, né? A gente vai fazer assim, a gente vai considerar que essa posição aqui da moto é 0, certo? A gente vai considerar que o ponto extremo traseiro do caminhão é 42 metros, porque a distância entre a moto e o caminhão e o ponto traseiro do caminhão é 42 metros, né? E a gente vai considerar que o ponto extremo dianteiro do caminhão é 64,5 metros. Por que 64,5? Porque esse aqui é 42 e a gente somou mais 22,5, aqui a gente tem 64,5, certo? Então, a gente vai dizer que a posição inicial do caminhão é 64,5 metros, certo? Vou tirar aqui esse metrozinho que não precisa na fórmula. Mais a velocidade do caminhão, que ele disse pra gente que é 20, vezes o tempo, que é o que a gente quer inicialmente, certo? E aqui, vamos botar as informações da moto. O espaço inicial da moto é 0, né? Que a gente considerou como 0. A velocidade inicial da moto é 0, porque ela estava inicialmente em repouso. O tempo é o que eu quero, né? Mais a aceleração da moto. A questão disse pra gente que é 1 metro por segundo. Então, 1 vezes o tempo ao quadrado sobre 2. 0 vezes t dá 0, e aqui dá 0. Então, vai ficar 1t ao quadrado sobre 2 é igual a 64,5 mais 20t. Tranquilo? Isso aqui vai dar 0,5t ao quadrado igual a 64,5 mais 20t. Organizando isso aqui de uma forma diferente, a gente tem 0,5t ao quadrado menos 20t menos 64,5 igual a 0. No caso aqui eu botei na forma de uma equação de segundo grau, certo? Então a gente tem que resolver essa equação. Como é que a gente vai fazer isso? Por Bhaskara, né? A gente vai fazer primeiro delta e depois joga na fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b, ele é menos 20, né? Menos 20 ao quadrado dá 400, menos 4 vezes a, que é 0,5, vezes menos 64,5, certo? Vou puxar aqui para cima o cálculo, vai ficar delta igual a 400 menos 4 vezes 0,5 dá 2, né? E 2 vezes menos 64,5 vai dar menos 129. Então vai ser delta igual a 400 menos 129, ou seja, 400 mais 129, que isso vai dar 529. Certo, agora a gente pode jogar na formulazinha de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. O x vai ser igual a menos b, o b é menos 20, então menos 20 vai dar mais 20, né? Mais ou menos raiz quadrada de delta, o delta é 529 e raiz quadrada de 529 é 23 sobre 2 vezes a, que é 0,5.
Então, a gente pode fazer o x' e o x duas linhas. O x' vai ficar 20 mais 23 sobre 2 vezes 0,5 dá 1, né? Isso aqui vai dar 43 segundos. E o x duas linhas vai dar 20 menos 23 sobre 1 vai dar menos 3 segundos, né? Como a gente sabe que não existe tempo negativo, a gente considera os 43 segundos, certo? Então a moto ela vai precisar de 43 segundos até chegar aqui no ponto extremo dianteiro do caminhão, sendo que a questão não pede o tempo, pede a velocidade que a moto vai estar, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai jogar na formulazinha V igual a V0 mais AT, ou seja, velocidade final é igual a velocidade inicial mais A, que é a aceleração, vezes o tempo. Então vai ser velocidade final, que é o que eu quero, igual a velocidade inicial da moto, que é 0, né? Mais a aceleração, que ele disse para mim que é 1, vezes o tempo que a gente descobriu, que é 43. Então a gente sabe que a velocidade final da moto vai dar 1 vezes 43 dá 43, e 43 mais 0 dá 43, né? Então, a velocidade final da moto é 43 metros por segundo, sendo que ele pede para a gente em quilômetro por hora. Então, a gente pega o 43 e multiplica por 3,6 para poder transformar em quilômetro por hora. 43 vezes 3,6 vai dar 154,8 quilômetros por hora, quilômetros por hora, certo? Então vamos voltar lá para ver qual alternativa é a correta. Vai ser a letra E. A resposta deu 154,8, né? Sendo que ele pede o módulo aproximado da velocidade da motocicleta. Então, como ele pede aproximado, a gente marca a letra E.